Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, a essa casa, onde, nessa oportunidade, nós aprendemos muito, porque todo assunto, todo tema, toda reflexão que vem para nós é atual. São temas que trazem para nós o cotidiano da vida, aquilo que nos traz o conhecimento e a compreensão da vida e que nos ajuda no nosso dia a dia, na vida lá fora. Então, para nós é um momento mais importante, porque de tudo aquilo que nós vamos agir, caminhar, escolher, vai ser realmente diante daquilo que nós vamos escolhendo aqui. São aquelas orientações, aqueles esclarecimentos importantes para todos nós. Porque hoje a doutrina espírita revive o cristianismo, traz para nós aquilo que Jesus propunha para todos nós. Conhecimento das coisas, para que nós possamos nos conhecer, para que nós possamos entender a nossa necessidade, o nosso verdadeiro objetivo e finalidade que estamos aqui hoje, não é? Então é uma grande oportunidade essa noite tão abençoada. E para nós é uma alegria muito grande, dobrada, de receber o nosso irmão Leonardo Marro, São João del Rei. Já faz parte aqui na casa, na família. É uma alegria muito grande, um companheiro que vem sempre aí, já fez seminário para nós aqui, e é uma alegria muito grande contar com a presença dele aqui. Então vamos nós, meus irmãos, já tivemos aí tempo suficiente para cuidar das coisas materiais, das nossas necessidades físicas. E agora, meus irmãos, é a oportunidade da gente buscar o alimento para a nossa alma, aquilo que nós precisamos para o nosso espírito. Então vamos agora, eu convido os irmãos que quiserem fechar os olhos, para que nós, meus irmãos, possamos, nesse momento, levar os nossos pensamentos até os planos maiores. E nessa oportunidade, chegando mais próximo do nosso Mestre amado Jesus, sabemos, Senhor, que vós está junto de nós. Porque vós mesmo disseste que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em vosso nome, junto a elas vós estaríamos. Com essa certeza, com essa confiança, sabendo que nessa noite em que nós estamos aqui para buscar o conhecimento e o aprendizado, através das reflexões que o nosso irmão Leonardo vai trazer para nós, que o abençoe, que o ilumine, juntamente com os seus amigos espirituais, para que nós possamos, nessa noite, colher aquilo que nós precisamos, para que possamos caminhar lá fora, Senhor, procurando nos corrigir, nos melhorar, acertando cada vez mais e errando cada vez mais. Obrigado pela oportunidade. Permita que nós possamos iniciar essa humilde reunião. Eu. Meus amigos, meus irmãos, que o nosso Mestre Jesus, nosso Mestre Maior, abençoe o nosso encontro, que essa oportunidade seja interessante para nosso enriquecimento espiritual em termos de material para os nossos estudos, mas que ao mesmo tempo dessa obtenção de algum material, sempre com uma análise crítica muito grande, sempre entendendo que a fé raciocinada é fundamental e que os expositores todos somos muito limitados, então a gente tem que fazer esse trabalho de depuração das informações, mas além desse aspecto intelectual, mais cultural, que a gente consiga também
receber algo para o nosso bem-estar espiritual, para o nosso refazimento, para o nosso melhoramento nas condições espirituais, perispirituais e até físicas. Porque muitas vezes recebemos auxílios, intervenções perispirituais que, repercutindo no corpo físico, conseguem auxiliar muito o nosso estado de saúde integral e saúde física propriamente dita, né? Saúde do corpo físico. Então, que a gente consiga atingir esses dois objetivos e aproveitar o nosso encontro da melhor maneira possível. Kardec ainda é um pouco polêmico. Quando Kardec teve o primeiro contato, se convencionou dizer que Kardec ouviu falar pela primeira vez no final de 1854, e a partir de maio de 1855 ele começou nas reuniões da Madame Rouget, da Madame Plane-Maison, e aí de uma forma mais sistemática. Mas há algumas dúvidas um pouco sobre isso, entre 53, 54, 55, esse início do trabalho propriamente dito. Mas ele tinha bastante experiência com o magnetismo há 35 anos. Então, o magnetismo era um trabalho precursor desse trabalho na codificação espírita propriamente dita. Fato é que, em 18 de abril de 1857, ele publica a primeira edição de O Livro dos Espíritos, e que é uma edição restrita. Nós já temos ela traduzida pela FEB, traduzida por outras editoras, em português, mas é uma edição simplificada em relação a que nós convencionamos chamar o Livro dos Espíritos, porque é a segunda edição. A segunda edição sairia apenas em março de 1860, com 1018 ou 1019 perguntas. Na verdade é 1019, houve um erro no finalzinho, numa das últimas perguntas, houve um erro, não saiu o número. Então eram 1019 perguntas, com as suas perguntas adicionais e os comentários de Kardec, a segunda edição. Mas Kardec solta a primeira edição com 501 questões, em 18 de abril de 1857. A parte que vai ser mais expandida vai ser a segunda parte, que vai dar origem ao Livro dos Médiuns. Muito embora, na verdade, não foi só uma expansão, foi uma reorganização do texto. Muito do que está na segunda edição está também na primeira edição. Bom, ele publica o Livro dos Espíritos, isso em 18 de abril de 1857. E aí vem o ano de 1858, que é um ano-chave para o surgimento do movimento espírita. Por quê? Porque logo em janeiro, ele solta a primeira edição da Revista Espírita. E em 1º de abril de 1858, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Porque já existiam os grupos, ele já estava trabalhando com o grupo do Sr. Rustão, o grupo do Sr. Baudin, outros grupos, mas a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que para muitos pode ser considerado o primeiro centro espírita, há alguma controvérsia, isso, algumas acho que não, já tinha grupos anteriores, mas ali já era um movimento mais organizado em cima do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos já se tornava um best-seller. Muito bem. Em agosto de 1859, no ano seguinte, Kardec publica o que é o Espiritismo. Porque muitas cartas, muitas dúvidas repetidas e perguntas meio padronizadas. Então ele elabora aquele diálogo, pega alguns diálogos como exemplo das principais objeções que eram levantadas contra o Espiritismo e até hoje, de certa forma, ainda são levantadas. O crítico, o cético e o religioso. E é na obra O que é o Espiritismo que ele define o Espiritismo como ciência. Porque ele afirma que o Espiritismo é uma ciência que estuda a natureza dos espíritos, a sua origem, o seu destino, assim como o seu intercâmbio, o intercâmbio dos espíritos encarnados com os espíritos encarnados que somos todos nós, homens e mulheres, no corpo de carne. Então ele define como ciência. Porque nasce como ciência na investigação do fenômeno. Ele não reelabora o cristianismo, não faz uma dissidência do protestantismo, do catolicismo, não. Ele vai pesquisar as mesas que giravam, as mesas que falavam, e do fenômeno natural desenvolve um método de avaliação do fenômeno muito racional e que tinha uma avaliação qualitativa, quantitativa, através do controle da concordância universal do ensino dos espíritos, porque ele sabia que oscilava muito a capacidade de filtração de cada médium, oscilava muito
até no mesmo médium. A sua capacidade de filtração, dependendo do seu estado emocional e espiritual, e mesmo os espíritos que se comunicavam pelos médiuns tinham saberes diferentes, como acontece com cada um de nós, seres humanos encarnados. Alguns sabiam mais, outros sabiam menos. É bem interessante essa questão. Há um detalhe interessante, só um parênteses, quando Kardec estava fazendo a revisão do livro A Gênese, e ele tem um contato com 3 espíritos que estavam fazendo a revisão da Gênese. E ele diz o seguinte, um dos espíritos responde para Kardec assim, a meu ver a obra é boa, mas nos temas específicos você deve consultar os especialistas de cada assunto. Então, um dos espíritos que estava lendo a primeira edição da Gênese, falou assim, ó, eu fiz uma avaliação e para mim está legal o texto, mas nos temas específicos você tem que consultar os espíritos que são especialistas de cada um dos assuntos. Então a gente nota que o controle da concordância não é tão geral, não é tão simplificado como muitas vezes é colocado. Bom, o fato é que ele caracteriza como ciência, mas logo de cara já estabelece o aspecto filosófico. Porque na primeira edição de O Livro dos Espíritos, na Folha de Rosa, já está filosofia espiritualista. Por quê? Porque uma vez comprovando que os espíritos estão vivos e se comunicam, as perguntas subsequentes, sem deixar de continuar pesquisando as comprovações da imortalidade da alma, para sensibilizar os materialistas, os meios oficiais, mas as questões começam a aprofundar. Ele não para só nisso, que é o que muitas vezes a metapsíquica fez, do Charles Foucault, do Gustave Gelée e outros. A parapsicologia, o casal Heine, né, Joseph Bakes Heine e a senhora Heine e outros, ficaram sistematicamente estudando a autenticidade dos médiuns, a possibilidade de vida após a morte, de comunicação dos seres que estão mortos. Então, mas não avançavam muito, porque limitados dentro do objetivo de serem considerados no meio oficial da ciência, eles eram um pouco limitados pelo materialismo da ciência. E por mais evidências que geravam, nunca é suficiente a nossa ciência oficial ainda com os parâmetros materialistas. Kardec continua pesquisando a comprovação da mediunidade legítima, as possibilidades da mediunidade, a comprovação da sobrevivência da alma e da sua possibilidade de comunicação, mas não para aí. E aí ele adentra as questões filosóficas, que sempre atormentaram, principalmente a filosofia, mas também a ciência e a religião. Mas, em especial a filosofia, o famoso quem sou eu, o que sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é a vida, o que é a morte, o que é o pós-morte, o que eu sofro, como ser feliz na Terra. Essas questões profundamente filosóficas e que, obviamente, eram direcionadas aos espíritos, às almas dos homens que viveram no mundo. Porque, obviamente, Kardec queria saber, e aí, você é feliz? Você é infeliz? Você é mais ou menos? Se você é mais ou menos, qual é o responsável pelo menos? Pela parte menos desse mais ou menos? Qual é o responsável pela parte mais do mais ou menos? Há alguma relação do seu estado de felicidade ou infelicidade com a sua última vida física? Se há, qual é? É intelectual? É moral? Então os espíritos começaram a relatar como eles se encontravam, como eles se sentiam e qual era a natureza do mundo espiritual. E, obviamente, surge um corpo filosófico muito grande que promove um esclarecimento do homem a tal ponto que, na percepção de Allan Kardec, seria a chave para que a educação da sociedade humana estabelecesse. Porque para Kardec, e é bem razoável esse raciocínio, a certeza da continuidade da vida nos faria melhorar, nos faria ter uma perspectiva de imortalidade, de prosseguimento, um senso de eternidade, nos faria, mesmo na terceira idade, ainda ter um sentimento de jovialidade, de projetos, porque saberemos que a vida continua. Então, uma série de aspectos melhorariam o nosso comportamento
da nossa sociedade se nós tivéssemos essa certeza da imortalidade da alma. Então são as consequências morais da certeza intelectual da realidade espiritual. Então, a partir dessa premissa, Kardec começa a estabelecer as consequências morais, que nós poderíamos chamar as consequências religiosas. E aí a gente começa a pensar em termos de tríplice aspecto. Então, o Espiritismo é uma filosofia de causas científicas e inevitáveis consequências morais, as consequências religiosas no sentido filosófico da palavra religioso, ou seja, no sentido mais elevado do ponto de vista espiritual. Porque aqui os dogmas, a simbologia, o sacerdócio organizado, isso aí é o de menos, isso aí são coisas dos homens, são artifícios materiais, com um valor muito relativo. O que vale é a essência da espiritualidade, a consciência dessa realidade espiritual, para que a partir dessa consciência a gente se motive mais para a transformação de nós mesmos para melhor, tentando ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Daí Kardec caracterizar o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, ou se quisermos, ele diz, o espírita cristão, como aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. E também pela sua transformação moral. Ele é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar, para controlar as suas más tendências, suas más inclinações. Então, se fecha essa estrutura do pensamento espírita, as bases científicas, o aprofundamento filosófico, uma vez que os espíritos e os mortos estão vivinhos da Silva, e as consequências morais. Tendo consciência dessa realidade, estando ciente das responsabilidades, porque ninguém reencarna de férias, todo mundo reencarna a trabalho, nós começamos a nos conscientizar buscando uma melhoria mais eficiente, buscar na vida atingir metas de desempenho na área espiritual, não só na área material, assim como Jesus já tinha falado para nós, né? Dar a César, cumprir com as obrigações materiais, mas também dar a Deus, ter um objetivo espiritual, né? Então, nesse sentido, o aspecto religioso, nesse sentido mais profundo, é muito, muito interessante, o que também já foi falado por Jesus, quando ele conversava com a samaritana, e a samaritana fez uma pergunta bem religiosa, tipicamente de quem está interessado na questão religiosa, tipicamente quem está se debatendo sobre o que alguns poderiam chamar de debates teológicos, doutrinários, porque ela perguntou exatamente uma questão que devia incomodar, porque muitos deviam debater à época, até pela rivalidade entre judeus e samaritanos. Ela perguntou aonde eu deverei adorar a Deus, a partir do momento que ela reconhece que Jesus era um ser diferenciado e que não a discriminava, nem por ser samaritano, muito menos por ser mulher, conversava com ela naturalmente. E aí Jesus diz, chegará o dia em que Deus será adorado em espírito e verdade. Né? Em outra passagem é estabelecido exatamente isso, Deus é espírito. Então Deus é espírito, espiritualmente deve ser adorado. Então, ele é espírito e verdade. Então, tanto faz você adorar no templo de Samaria, no templo de Salomão, em Jerusalém, ou no Monte Gerizim, ou Garizim, na Samaria, ou em qualquer outro templo, ou em qualquer lugar. Tanto faz. Aliás, ele mesmo falou, quando for orar, procurai o aposento íntimo, o seu quarto. Mas você pode orar em qualquer lugar. Ele estava dizendo isso para que a pessoa não ore com ostentação e valorize mais a questão íntima, verdadeira desse momento de elevação do pensamento. Então, a verdadeira religiosidade que é espiritual, que não é material, e prescinde totalmente dos artifícios das bengalas materiais. Então, nesse sentido, a gente entende essa estrutura científico, filosófico, moral, ou, se preferirmos, científico, filosófico, religioso, o tríplice aspecto doutrinário. Mas aí, mudando um pouco o ângulo da discussão, tendo isso em mente como pano de fundo, mas procurando aprofundar na discussão, a gente poderia perguntar, mas quais são os princípios básicos do Espiritismo? Quais são os conceitos fundamentais da doutrina espírita? Ou, se quisermos simplificar, em outras palavras, em que os espíritos acreditam? Afinal de contas, qual é o conjunto de informações fundamentais do pensamento espírita?
Kardec utilizava normalmente, quando ele falava mais en passant, de passagem, quando ele falava mais rapidamente com outro objetivo, ele citava 5 princípios fundamentais. Mas isso é quando ele falava rapidamente. Se você pegar a introdução do Livro dos Espíritos, ele faz uma descrição muito mais detalhada, com várias dezenas de tópicos sobre ali antes do prolegômetro, sobre os princípios fundamentais da doutrina. Mas ele, quando ele falava de passagem, ele comentava 5. O que dá uma ideia geral da doutrina, que pode até já diferenciar de muito do que existe no chamado espiritualismo. Porque tudo que não é materialismo é espiritualismo. Todo mundo que acredita na dualidade espírito-matéria, ou seja, que nós não somos só matéria, que ao morrer sobreviveremos à morte do corpo, então nós somos espiritualistas. Mas o mundo do espiritualismo é muito vasto, contemplando a esmagadora maioria das religiões em geral, né? Algumas pensamentos religiosos que excepcionalmente têm uma visão, às vezes, um pouco complicada, né? À época de Jesus existiam os saduceus. Os saduceus tinham uma maneira estranha, eles não acreditavam na vida após a morte, acreditavam em Deus. Então os saduceus, na prática, eram materialistas, mas não eram exatamente, totalmente materialistas. Enfim, mas digamos que 98%, estou chutando assim, aproxima quase 100% das religiões são espiritualistas, mas o espiritualismo não se restringe às religiões, existem filosofias e linhas de pensamento, até em meios ditos acadêmicos ou científicos, também são espiritualistas. Mas dentro do mundo do espiritualismo, o espiritismo é uma corrente, que obviamente se diferencia muito de outras linhas de pensamento. E aí, entendendo esses 5 princípios, nós já temos uma ideia inicial. Esses 5 que Kardec usava para dar esse tapa inicial, para dar essa ideia geral. Mas, hoje em dia, se você usar só esses 5, você não consegue diferenciar de muita coisa que existe no espiritualismo. E quais seriam os 5? A existência de Deus, né? É o Criador, é a causa primária de todas as coisas, é um ser super inteligente que nos criou e que é o produtor de todo o universo. A existência e imortalidade da alma, ou se preferirmos, a existência e sobrevivência da alma, que somos espíritas. É interessante isso, porque, Léo, mas não é um pleonasmo, não é uma coisa meio repetitiva, você falar existência e imortalidade, ou existência e sobrevivência? Não, porque existem muitas doutrinas religiosas que acreditam que você não tem espírito, e você não é espírito. Você morre, e depois dos despojos carnais, no Vale de Josafá, a turma toda vai se levantar, ou Deus vai dar um toque de mágica e o pessoal vai virar espírito ou vai virar alguma coisa. Então, não necessariamente, todas as doutrinas acreditam que nós somos espíritos. Já somos agora. Então, existência e imortalidade. Já somos espíritos. Aliás, já éramos antes do nosso nascimento. Pré-existência, existência e independência. Interagência, mas independência relativa do corpo físico e sobrevivência. Então, um ponto muito importante. O terceiro, aquilo que nós chamamos de mediunidade, a comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos, uma vez mortos, eles não estão proibidos de se comunicar, fechados no ambiente, impossível de travar qualquer tipo de contato com os encarnados. Né? E aí a gente percebe assim, alguns argumentos um pouco pueris. Mas Moisés proibiu, mas dá uma lida lá no como é que foi o contexto de Moisés. Dá uma lida lá no livro de Êxodo. Primeiro que, se ele proibiu, é porque deve existir. Ou pelo menos a tentativa deveria existir. E o prefeito de Douro vai falar, se está proibido, todo mundo sair voando aí. A partir de hoje, o trânsito está muito difícil aqui em Douro, então ninguém vai poder voar, porque senão vai piorar o trânsito. Ele não proíbe uma coisa que não ocorre. A pessoa pode alegar, não, mas ele proibiu a tentativa mesmo que isso aí não fosse real, fosse uma superstição. Tá, até vai lá, forçando um pouquinho. Mas tem um momento que 2 camaradas estavam fazendo um encontro mediúnico. E foram entregar os 2 lá para ele. E ele diz que quisera Deus que todos em Israel dialogassem com os mortos como eles estavam fazendo. Porque a questão é a seguinte, a mediunidade, ela não é para você resolver os seus problemas materiais. Eventualmente, você pode pedir um auxílio. Mas isso não pode ser uma praxis. Isso não pode ser de praxe, convencional e de forma sistemática.
Então, perdi a minha vaca. Vou lá no médium. Onde que está a vaca? Não, antes de ir no médium, perguntar onde está a sua vaca, tenta procurar. Tenta recordar, tenta pedir o auxílio. Aonde você deixou a vaca? Perdi a chave do carro. Aonde? Refaz o caminho. Procura para ver se alguém pegou. Qual foi os últimos lugares. Porque senão a gente transfere a responsabilidade. Então, era a regulação. E é por isso que a reunião mediúnica é privativa na casa espírita. E não tem nada de esotérico no sentido de um conhecimento privilegiado. Qualquer pessoa pode participar, desde que se prepare para isso. Estudando, levando a sério, se comprometendo para que haja uma harmonia mínima do grupo, justamente por causa da seriedade do trabalho. Então, comunicabilidade dos espíritos. Pluralidade das existências, a reencarnação. Que para o Ocidente, para o Oriente podia não ser tão novidade, mas para o Ocidente era. E foi um escândalo, mesmo em meios espiritualistas. Mesmo no chamado neo-espiritualismo, espiritualismo moderno anglo-saxônico, foi muito difícil. É interessante a história do Edgar Cayce. Edgar Cayce foi considerado um dos maiores médios, para muitos, o maior médio norte-americano de todos os tempos. Ele desencarnou no começo de 45, no fim da Segunda Guerra Mundial. E o Cayce, ele era um médium poderoso, ele teve uma criação protestante. Desde pequeno ele foi criado para ser um pastor protestante. E dentro daquela ortodoxia do protestantismo norte-americano. E aí quando ele estava em transe, ele era um transe sonambúlico, que ele perdia a consciência e não via o que ele estava falando. E quando ele voltava, as pessoas estavam escandalizadas e davam notícia do que ele falou, porque ele perguntava, o que eu falei? Aí o pessoal falava. E aí ele começou a pregar a reencarnação em transe, mas ele não aceitava aquilo. Quando ele voltava, ele não aceitava aquilo. Porque ele já tinha lido a Bíblia 64 vezes, e aí ele ficou escandalizado com a formação dele. E aí, não, mas os espíritos explicaram, a gente achou até bem razoável, que ele está falando sobre a reencarnação. Então ele falou, então eu vou ler uma vez só para procurar a reencarnação. Aí leu mais uma, aí falou, não, tá lá, a reencarnação está na Bíblia, mas tem que ler com atenção. Tem que ler deixando cair as escamas. Então, a reencarnação, principalmente para os ocidentais, era ainda um tema bastante difícil, por causa da nossa tradição judaico-cristã, mais cristã do que judaico, em que a reencarnação foi colocada um pouco de lado. No judaísmo você tem algumas correntes que têm até uma ideia reencarnacionista, nem todas, mas você tem um pouco isso de uma forma meio aberta. E no cristianismo, conforme a história foi se desenvolvendo, isso aí foi deixado de lado. E a pluralidade dos mundos habitados, que é uma coisa até bastante revolucionária também para a época, né? Porque vem quebrar um pouco daquela ideia de nós sermos o centro do universo, tudo foi criado só para nós aqui na Terra, mostrando que Deus não faz nada de inútil. Então, se Ele criou esse universo inteiro, é possível que só tenha vida aqui na Terra e é contra todas as probabilidades. E se fosse só para enfeitar a nossa noite, Ele desperdiçou muito material para a construção, não é isso? Porque o olho humano enxerga muito pouco, mesmo com os telescópios, enxerga muito pouco do que é o universo. Então não precisava, e Deus não faz nada que seja inútil, não é? Então esses são os 5 princípios que Kardec comentava de passagem. Mas esses são fundamentais, são super importantes, são necessários, indubitavelmente, mas não suficientes, não completantes do pensamento espírita. Porque há correntes dentro do próprio espiritualismo que aceitam os 5, mas não são necessariamente espíritas. Então nós precisamos pensar, que mais? Que mais para fechar esse corpo do pensamento espírita, esse corpo doutrinário? Então, uma ideia muito importante é a lei de progresso. Associada ao chamado, e Kardec tem um texto muito bom na Revista Espírita sobre isso, princípio da não retrogradação do espírito, que está bastante relacionado à própria reencarnação, mas já dá um diferencial muito grande a reencarnação dentro de um contexto espírita. Por quê? Porque no Oriente há a doutrina reencarnacionista que acha que você pode voltar a ser uma barata, um cachorro. No pensamento espírita não, porque isso seria uma retrogradação, seria regredir espiritualmente.
E Deus não faz isso, porque Deus é amor. E Deus é educação. Deus é coerente com as suas próprias leis. Então ele pode aprovar um projeto reencarnatório que seja uma condição muito dolorosa? Sim, mas ainda na condição humana, que não seria produtivo para o recuperando, o reeducando, esse espírito que precisa reavaliar seus caminhos, uma reencarnação como animal. Os animais poderão chegar e chegarão à condição humana, depois de muito tempo, um processo muito lento e gradual, em que há estágios no mundo espiritual e em outras espécies, como diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos, no chamado elo perdido. Em outras espécies que não existem na Terra. Então, não só com as espécies de animais que existem na Terra. Mas eles chegarão à condição hominal, mas nós não regrediremos à condição animal. É a famosa 540 do Livro dos Espíritos. O átomo será arcanjo, assim como o arcanjo já foi átomo. Porque tudo evolui em a natureza. Então, por que Deus vai criar um indivíduo na condição humana e vai criar a barata para ser eternamente uma barata? Por quê? Por quê? Porque esse destino, essa coisa fatídica de limitar o processo evolutivo para qualquer ser criado que não deixa de ser filho de Deus também. Então, é uma outra visão de reencarnação. Reencarnação como um meio de um processo mais profundo que a lei de progresso. A lei de progresso. Nós reencarnamos porque evoluímos. Nós não reencarnamos por acaso. Nós reencarnamos com objetivo evolutivo. E todos estão submetidos a esse processo. O que torna Deus muito mais justo, muito mais compreensível para nós. O seu amor, a sua justiça, a sua coerência. Porque ele cria todos simples e ignorantes. A variável é quando ele criou. A variável é o tempo, no caso. Mas ele cria todos simples e ignorantes. E pelas próprias experiências nós vamos crescendo. Claro que nós precisamos das oportunidades, mas o aproveitamento das experiências depende de cada um de nós. Então a lei de progresso e o princípio da não retrogradação. A lei de causa e efeito, que com a reencarnação fica muito mais lúcida, muito mais clara, muito mais compreensível. A causa e a consequência, seja no processo educacional, seja no processo da justiça. Mas com um toque muito interessante, que é a lei de justiça, amor e caridade. Né? Dentro das leis morais, a lei de justiça, amor e caridade, que é a maior de todas, a mais importante de todas. As outras são coadjuvantes em relação à lei de justiça, amor e caridade. Não há verdadeira justiça sem amor, sem caridade, não há amor e caridade sem ter base na justiça. E Kardec traz isso no Livro dos Espíritos de uma forma muito à frente do seu tempo, um pensamento muito profundo. Então, a lei de causa e efeito. Mas o Espiritismo também traz, e a gente poderia citar dois tópicos bastante relacionados, a fé raciocinada e, como a gente já falou um pouco no início, a aliança da ciência com a religião. Então é a busca por uma fé raciocinada. Se há algo que nós ainda não conseguimos, é porque nesse momento não dá para conseguir a compreensão. Mas não é porque é proibido. Não é porque isso está impedido. É um processo lento e gradual. Então não há mistério. O que é isso? É mistério. O que é isso? É mistério. Não, não é mistério. Precisamos estudar. Existe muito mistério que a gente estuda pouco. Se a gente estudasse mais, a gente veria que Deus e os mentores espirituais são menos misteriosos. Na verdade, eles querem que a gente estude mais, para que esse véu seja levantado e consiga atingir a compreensão de mais pessoas. Então, é a fé raciocinada, é a aliança da ciência com a religião. E outra coisa, de forma independente de uma liderança religiosa, é uma tarefa para todos nós. Todos somos as lideranças religiosas, todos nós. É uma tarefa pessoal intransferível. Não tem alguém que está na direção do centro, ou na palestra, ou numa liderança do próprio movimento que tem algo de diferenciado. Não, o movimento somos todos nós. E a tarefa espiritual é de cada um de nós. Então não tem alguém que é alter Christus, não tem alguém que está no papel de Cristo só porque está falando sobre o Evangelho. Não tem alguém que tem um diferencial espiritual porque fez um curso ou porque ganhou um diploma. Não, isso tudo são condições circunstanciais da nossa vida material. Todos nós somos espíritos em evolução, é uma tarefa de todos. Então, fé raciocinada,
aliança da ciência com a religião, uma religião científica. Por isso que sem dogmas, sem rituais, sem sacerdote organizado, sem imagens, para que a gente atinja aquilo que Jesus falou para a samaritana, a essência da verdadeira religiosidade, da espiritualidade, que é espírito, porque Deus é espírito. Então a gente prescinde daquilo que vai tirar a nossa atenção e que não tem um significado maior por si mesmo, além da nossa tradição, além de um certo apego, mas que muitas vezes desvia a atenção para as coisas mais importantes. Muito embora nós sempre respeitemos, claro, aqueles que ainda mantêm esses apegos. Mas aí surge um princípio muito importante, a moral de Jesus. E aí é importante que a gente esclareça um pouco em que consiste a moral de Jesus como um princípio doutrinário. Kardec perguntou qual o ser mais perfeito Deus ofereceu para servir de modelo, de exemplo, de guia, de protetor espiritual. E os espíritos responderam, vede Jesus. Então Jesus era o exemplo mais elevado. E aí o Evangelho, Kardec utiliza o Evangelho para tentar extrair essas noções morais do que percebeu em Jesus o ser mais elevado e, obviamente, esse conteúdo seria um atalho para a nossa evolução. O que não quer dizer que a pessoa não possa estudar e não possa crescer estudando Buda, estudando Lao Tse, o Confúcio. Não quer dizer isso. Porque é engraçada essa questão, né? O pensamento espírita recebe críticas dos dois lados. Alguns criticam o espiritismo por não ser universalista, em função desse compromisso com o Evangelho de Jesus. Mas temos que entender um pouquinho melhor isso aí. Jesus é o referencial maior, que não quer dizer que os outros referenciais não possam ser estudados. Há uma palestra belíssima do José Raul Teixeira que chama Doenças e Doentes. E ele estruturou toda essa palestra nas 4 nobres verdades budistas, no caminho óculo de Buda. Não é? Então, estamos buscando a verdade. Aqueles que contribuíram com a verdade estão na caminhada conosco. Por isso que Kardec disse que o espiritismo não veio combater religião alguma. Se veio combater algo, é o materialismo. Que é uma chaga porque fomenta uma série de problemas. Então, o fato do espiritismo estar comprometido com o estudo do Evangelho não tira o seu caráter universalista, porque ajuda a entender as tradições e os caminhos dentro do espiritualismo. Então, o pensamento de Kardec é muito claro. A busca do Evangelho de Jesus pela excelência de Jesus e do próprio Evangelho, principalmente na promoção moral, nas reflexões morais do homem. O que não quer dizer que a gente perdeu o nosso sentido universal. Então a gente recebe críticas dos não cristãos porque acham que a gente é cristão demais nesse sentido. E a gente recebe crítica dos cristãos porque muitos não nos consideram cristãos. É outra questão também. Ah, mas o espiritismo não é cristão. Mas Kardec considerou que era. Ele falou espiritismo cristão. Ele considerou que sim. Ah, mas o espiritismo não é. Por quê? Por que alguns alegam isso? Porque na ortodoxia das doutrinas tradicionais, eles consideram que só é cristão, pelo menos alguns, né, é a linha de pensamento predominante em algumas correntes, só é cristão aquele que foi batizado. Então, se a pessoa não for batizada ou não tem compromisso com o batismo, que é uma crença até um pouco pueril, a pessoa não é cristã. E o segundo ponto é quem não aceita a Santíssima Trindade, não é cristão. Engraçado que, durante 1000 anos, o cristianismo gerou morte, se engalfiou nos 7 grandes concílios por causa do sentimento o pensamento trinitário. Isso não foi trivial. Muitos falam o concílio de Nicéia. O concílio de Nicéia divinizou Jesus, meio que da noite por dia. Mas o Espírito Santo não entrou na parada ali, não. Demorou. E o primeiro cisma do cristianismo, em 1054, com a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa de Constantinopla e também com as suas vertentes em grega, russa, etc., mas principalmente Constantinopla, tem um dos principais motivos da divergência, e um líder excomungou o outro, né? O Papa excomungou o líder da Igreja Ortodoxa, o líder da Igreja Ortodoxa excomungou o Papa. Um dos motivos era o entendimento da Santíssima Trindade. Então Jesus nunca foi Deus, ele deixou claro. E esse não é um problema só nosso. Os testemunhos de Jeová também são discriminados, não são considerados, e muitas outras correntes de pensamento. Então,
Nós escolhemos estudar o Evangelho, estudamos o Evangelho, temos compromisso com o Evangelho. Se os companheiros não nos consideram cristãos, é uma problemática deles. Para nós não diminui nada. Porque, por outro lado, nós temos 1,5 bilhões de católicos, 800 a 900 milhões de protestantes, então dá em torno de 2,4, estourando 2,5 bilhões de cristãos, pensando em católicos mais protestantes. Mas são mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, se o batismo é fundamental para ser cristão e para anular o pecado original do Gênesis, que é uma ideia muito rasa, do ponto de vista espiritual, seria o caso de perguntar: para que Deus criou os indianos que não são batizados? Para ir para o inferno? Para que Deus criou os chineses? Que a população da Índia agora, em maio próximo passado, passou da China. É 1,5 bi de indianos, 1,5 bi de chineses. Desses, é uma ínfima parte que é batizado, seja no protestantismo ou no catolicismo. Não são cristãos. Então, e esses outros não são filhos de Deus? Então são ideias muito limitadas, em pleno século XXI. A gente acha que Deus vai discriminar e por causa de um ritual, e o camarada não é filho de Deus. Mas, enfim, então nós somos cristãos da nossa maneira, nós seguimos o Evangelho de Jesus, e porque, a nosso ver, é a maneira mais correta, inclusive, mais profunda, mais coerente com o conteúdo do Evangelho, não com as tradições de 1000 anos de problemas e depois continuando no segundo milênio, inclusive com as inquisições, com a Inquisição, com as perseguições, etc. Muito bem, mas e aí? Já dá com esses 10 tópicos para ter uma ideia mais completa, mas ainda há mais. Para se entender o Espiritismo não é bem um princípio, mas existe um conteúdo, uma informação muito importante, que é chave para entender uma série de fenômenos ditos espirituais, que é o perispírito, o corpo espiritual. O corpo espiritual, ou perispírito na linguagem de Kardec, ele é chave para entender uma série de fenômenos que acontecem conosco, encarnados, os desencarnados, inclusive o mundo espiritual, que é um outro tópico. Já vamos emendar um outro aí, o mundo espiritual. Por quê? Porque há doutrinas religiosas e correntes filosóficas também, que falam de tudo. De tudo. Mas se você fizer uma pergunta sobre o que vai acontecer na hora da morte e depois, é mistério. Parou, não temos informação nenhuma. Então, quer dizer, as religiões deveriam tratar disso. Deveriam revelar isso, nos informar sobre isso. Mas aí a gente se apega a uma série de questões secundárias, da ritualística, da roupa, da indumentária, da história, dos problemas, das controvérsias. Mas o que vai acontecer agora? Se eu tiver um infarto aqui, espero que não, né? Se eu tiver um infarto aqui e partir, o que vai acontecer agora? O que eu vou ver? Como é que vai ser esse processo? O que eu vou ver do lado de lá? Não, isso é mistério. Não é mistério. Precisamos estudar a questão. Então o Espiritismo vem trazer para nós o mundo espiritual, vem informar sobre o mundo espiritual. E muito do mundo espiritual, assim como da mediunidade, da emancipação da alma, que é outro princípio que nós já vamos falar, depende do perispírito. Então são 2 princípios fundamentais. E aí a gente já toca nesse, digamos, animismo parte 1, que é a emancipação da alma. O espírito, ou o binômio espírito-perispírito, ele está vinculado ao corpo, mas não está preso dentro do corpo como a água está dentro de um copo. Eu sempre cito o exemplo do filme Ghost, né? Que parece que o espírito que vai dar comunicação tem um pedaço lá que tem uma parte do filme que ele até pula em cima da Whoopi Goldberg, né? A atriz que faz a merda, e ela tem, né? Ela quase fica que nem o Kiko, assim, né? Ela vai quase dar uma engordada na hora que o espírito cai dentro dela. Então, isso aí não é bem assim. A dona Ivone do Amaral Pereira, ele explica que a gente no movimento espírita às vezes faz um pouquinho de confusão. Psicofonia é uma coisa, incorporação é outra. Às vezes você tem psicofonia, mediunidade falante, com incorporação propriamente dita, e às vezes não. Às vezes o contato perispírito a perispírito é mínimo. Não há um acoplamento perispírito a perispírito tão intenso, que seria aquilo que nós chamamos de incorporação. Então a pessoa fala inspirada, mas a gente não vê uma alteração de voz,
uma alteração da fisionomia. Não é? A gente tem um exemplo bem interessante, que todo mundo pode consultar no YouTube, inclusive, quando o Divaldo, no final das palestras e no final das exposições, recebe o Dr. Bezerra de Menezes. A gente percebe que ele até muda, ele fica um pouco mais corcunda, até o rosto dele muda, ele tem uma transfiguração. O lado inferior fica um pouco mais saliente, ele muda o seu rosto, a sua voz. É um fenômeno que sugere uma incorporação, sugere um acoplamento perispírito mais intenso. Mas nem sempre acontece assim. Então, psicofonia é mediunidade falante. Assim como psicografia é mediunidade escrevente. As duas podem ocorrer com uma incorporação propriamente dita ou não. Claro que no fenômeno da incorporação você tem aquela presença, né, aquele acoplamento mais intenso por parte do espírito. Mas por que eu estou falando isso? Porque o espírito, o nosso espírito não está preso ao corpo. Ele está ligado. Mas quando diminui a vigília, quando a gente entra em estados alterados de consciência a começar do sono, nós podemos sair um pouquinho da caixa craniana, deslocar um pouquinho o espírito e o perispírito. Isso é chamado de emancipação da alma, ou desdobramento, na linguagem de Allan Kardec. E há outras expressões, projeção, viagem astral, que tem a ver com essa saída em maior ou menor grau, que pode ser mais lúcida ou menos lúcida, mais significativa ou menos significativa, mais passível de ser relembrada ou não, dependendo de uma série de características da pessoa, espiritual, perispiritual e fisicamente. Não é? É a emancipação, mas podemos sair. Então, temos isso. E mesmo quando a gente está num estado que é chamado de coincidente, né, espírito, perispírito e corpo bem acopladinhos, a gente emana, a gente irradia. Tanto é que quem tem a mediunidade de evidência consegue falar sobre as nossas emanações, aquilo que se convencionou chamar aura. Não é? Nós temos uma emanação, a gente derrama os fluidos que faz essa conexão entre o perispírito e o corpo. Também há dois tópicos interrelacionados muito importantes dentro do pensamento espírita. A influência dos espíritos desencarnados sobre os espíritos encarnados. É a famosa questão 459. Exerce influência os espíritos sobre os vivos, sobre a vida de cada um de nós, seres humanos encarnados? Muito mais do que imaginais, frequentemente são eles que vos dirigem. Muito mais do que supondes, dependendo do tradutor. Frequentemente são eles que vos dirigem. Só que essa direção pode ser para o bem ou para o mal. Quando nós temos para o bem, a gente pode pensar no momento de inspiração, na mentoria evolutiva, que nós já sabemos desde as doutrinas tradicionais do passado, o anjo da guarda, o anjo guardião, o guia espiritual, o mentor espiritual, nos inspirando. Em princípio, pela telepatia mais sutil, pela transmissão de pensamento mais leve, que nós não nos damos conta, muitas vezes, que veio do Espírito. Mas, muitas vezes, com processos mais intensos, mais ostensivos, mais claramente, facilmente identificáveis. Então, nós podemos receber essa proteção. Kardec discute mais de 20 questões sobre o guia espiritual no Livro dos Espíritos. Então, sofremos a influência dos guias espirituais. Temos um pai espiritual. Temos um pai espiritual. Agora, a inspiração tem que ser filtrada, digerida, degustada, digerida, decodificada. E pelo nosso livre-arbítrio não podemos rejeitar. E também existe a influência espiritual negativa. Um espírito pode nos induzir de forma sutil, ou não, ou menos sutil, ou muito intensa, ou violenta mesmo, pensamentos negativos, prejudiciais. Em princípio, pela telepatia simples. Depois, gerando até ações físicas, perispiritual e no corpo físico. E até de forma coletiva, uma falange de espírito tentando transmitir uma ideia para um determinado companheiro ou perturbá-lo de alguma forma. Mais mental, mais intelectual, mais emocional ou mais física propriamente. Quando ela é persistente, nós chamamos isso de obsessão.
ou assédio espiritual. Então temos a influência espiritual negativa, temos a influência protetora. Lembrando que a influência espiritual negativa não é de demônios, seres mitológicos, dedicados ao mal, ou como aquela história que o camarada era um anjo, ele brigou, levou 1/3 do céu com ele, uma história, né? E as crianças dão até risada, né? O anjo brigou com Deus, levou 1/3, como se fosse uma briga de um partido político, né? Como se a gente tivesse nas prévias de uma eleição. Não, ele brigou, saiu com o comitê dele com 1/3, e agora ele está brigando com o partido, com outro partido. Então são visões que não correspondem à realidade. Então, o que são os demônios? Espíritos que se dedicam ao mal. Estão focados no mal, na vingança, no prejuízo, numa ação, na vagabundagem espiritual. Assim como a gente tem pessoas que se perderam nos próprios caminhos na sua vida aqui fisicamente. E aí, sem o corpo, muitas vezes podem ter aquele estalo, aquela regeneração, aquele choque existencial, vamos chamar assim de existencial, por falta de uma palavra melhor, aquele choque na hora da morte, pela realidade ali do mundo espiritual, da sobrevivência, e outros não. Outros têm algum choque, outros percebem que morreram e não mudam nada, continuam fazendo as mesmas coisas. Outros levam um susto, outros começam a pensar sobre o seu passado, se arrependem. É uma experiência, de certa forma, traumática. Mas na nossa vida material, nós temos muitas experiências traumáticas que podem despertar alguém e outros não. Tem pessoas que passam por um acidente de carro, uma doença muito grave, e aquilo toca profundamente o coração de alguns, uma mudança de comportamento. Outros não. Continuam do mesmo jeito, alguns até pioram. Então, é a morte. Um fenômeno, de certa forma, intenso, drástico em relação à nossa vida material, importante, sem dúvida, difícil, porque nós ainda temos muita dificuldade de lidar pela lei de conservação, pela ausência de ensinamento religioso de qualidade. Mas muitos passam, uma vez percebendo a realidade, continuam do mesmo jeitinho. E outros se sensibilizam, tocam o coração e tentam melhorar o seu padrão vibratório. Né? Se eu soubesse, aí tem aquele arrependimento tardio, mas antes tarde do que nunca. Porque nós somos espíritos imortais. Né? Há um caso bem interessante que é narrado na Revista Espírita, e eu sei que muitos conhecem, mas alguns podem não conhecer, do famoso bispo Dom Palau. O Dom Palau, Dom Antônio Palau e Termes, que foi o bispo de Barcelona, que apreendeu as 300 obras que Allan Kardec enviou para o seu amigo Maurice Lachatre, que estava exilado em Barcelona, e para vender, incluindo o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que é o Espiritismo, e outros livros sobre o Espiritismo, mais de 300, com as taxas alfandegárias todas pagas, bonitinho. Aí chegou para lá, o bispo apreendeu, marcou o dia e tacou fogo na esplanada de Barcelona ali. Só que, né, nada como um dia após o outro. Né? É interessante isso, né? Quando a pessoa comete uma atitude muito desastrada perto da morte, a gente leva um susto maior. Se ele ainda vivesse muitos anos pela frente, a gente fala, é coisa da vida e tal. Mas 9 meses depois, ele teve um mal súbito e desencarnou. Poucos meses depois, é incrível, né? Em 62. Foi em 9 de outubro de 1861 a queima. Em meados de 62, ele desencarnou. E Kardec solicita a São Luís a autorização para evocá-lo. E ele vai lá e dá uma comunicação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E Kardec o elogia. Porque diz que ele estava muito lúcido e é difícil um espírito com tão pouco tempo de desencarnado ter essa lucidez. Então, o Dom Palau amadureceu. Há informações, inclusive, de que ele teria tido uma encarnação em Uberaba, teria se correspondido com a Dona Ivone Pereira, principalmente, mas também com o Chico. Há uma informação aí, mas se ganhasse para uma outra discussão, uma especulação aí, teria informações de que ele já teria reencarnado e tudo mais. Enfim, ele é voltado, inclusive, como padre, mas mais até simpatizante do Espiritismo, mas ainda teria sido padre, enfim. Mas o fato é que o Dom Palau, 9 meses depois, apareceu na reunião mediúnica. Né? Enfim, precisamos ter cuidado com as nossas escolhas para a gente não cair em alguns erros terríveis. Né?
Um tópico muito importante que a gente aprende, por exemplo, da famosa questão 919 é o autoconhecimento. O autoconhecimento ele é importante em dois aspectos. No geral, o que eu sou. E no mais específico, quem eu sou, como eu estou nesse momento presencial agora. Então, o que eu sou é uma resposta mais geral, mais comum. O que eu sou é mais ou menos o que os outros são, né, a nossa realidade espiritual. Mas quem eu sou já é uma resposta mais particular, que pressupõe esse processo contínuo de se perguntar e tentar responder, para que eu identifique virtudes em desenvolvimento, mas inicialmente já conquistadas, e defeitos, falhas morais mais graves. Por quê? Porque se eu identifico aonde eu estou mais frágil, eu posso tentar podar o comportamento nessa área para evitar cair mais. Posso prestar atenção. Quantas vezes nós nos surpreendemos com a nossa falta de autoconhecimento? E quando a gente percebe uma característica que a gente não tinha notado, e a gente tenta se policiar, a gente melhora o nosso comportamento. Então, o autoconhecimento que é chave para a transformação moral. E esse é outro tópico também, transformação moral, que se convencionou chamar no movimento espírita, transformação moral foi a expressão que Allan Kardec utilizou, mas no movimento espírita de uma forma geral, aqui no Brasil principalmente, se convencionou utilizar a expressão reforma íntima, que muitos confrades não gostam. Mas eu, particularmente, eu acho bem razoável, bem aceitável a expressão reforma íntima. Por quê? Porque o que acontece? Você não parte do zero na sua evolução espiritual. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós partimos das bases que nós construímos para nós mesmos. E mesmo as áreas de sucesso que eventualmente empreendemos no presente, elas são consequências da nossa experiência do passado. Inclusive as experiências negativas, não só as bem-sucedidas, mas também o aprendizado com aquelas em que falhamos, os nossos fracassos. Então, quando a gente fala assim, fulano comprou aquela casa velha, mas ele comprou por causa do terreno, ele vai derrubar a casa. Não é isso? Não é isso? Aí é muito valorizado, porque é no centro da cidade, é na avenida, ele vai derrubar a casa porque ele quer o terreno. Espiritualmente não é assim que acontece. Nós sempre partimos da base. Então a expressão reforma íntima, claro, é uma analogia, é uma expressão didática, mas a meu ver não é tão errada. Porque você vai fazer uma pequena reforma na sua casa. Pode ser mais radical, pode ser menos radical, pode ser mais profunda, pode dar um ar novo na aparência, pode melhorar demais o conforto, mas você parte da casa anterior. E espiritualmente é assim que funciona. Nós partimos do que nós somos. Você não vai zerar para ser outra pessoa, mesmo com o esquecimento da reencarnação passada. Então, reforma íntima, transformação moral. Por quê? Porque a evolução moral é muito decisiva dentro da evolução espiritual como um todo. A evolução espiritual não é só moral, ela é intelectual também, mas a moral pesa mais na definição do nosso nível espiritual. Daí esse conhecimento intelectual que a gente adquire, por exemplo, da doutrina espírita, o ideal é que ele repercuta na nossa evolução moral, na transformação moral ou reforma íntima. Porque aí eu adquiro a informação, mas eu também melhoro o meu comportamento. E isso gera felicidade para mim mesmo. Não é só para os outros. Não, é para eu ter paz de espírito. Por quê? Porque Kardec deixa claro que a cota de felicidade que o espírito usufrui principalmente no mundo espiritual, aqui no mundo físico há uma variação maior, como Jesus disse, Deus faz nascer o sol sobre bons e maus e cair a chuva sobre justos e injustos. Então aqui tem intercorrências da luta material, mas principalmente do lado de lá, mas aqui também. Lá, de forma mais pronunciada ainda. Há uma proporcionalidade entre a cota de felicidade parcial que eu usufruo, eu, espírito em evolução, com o meu nível de evolução espiritual. Por isso que quando desejamos ser felizes, é um desejo geral, que é intrínseco no Filho de Deus, na criatura, o Criador nos dotou dessa busca. Quando nós desejamos a felicidade, nós devemos evoluir mais. Fazer a caridade, fazer o bem. Por quê? Porque a evolução normalmente está associada, pode ter um desnível aqui, um desnível ali, mas ela anda mais ou menos junto com o nível de felicidade que nós usufruímos. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos sobre isso. Como ser relativamente feliz aqui na Terra?
E os Espíritos respondem, do ponto de vista material, tendo o mínimo necessário. Então é uma resposta bem inteligente, bem razoável. E se você não tem pão para comer, você não tem o mínimo, como é que você vai ter paz de espírito? É aquilo que Paulo de Tarso já dizia. Tendo que comer e com que nos cobrimos, estejamos com isso satisfeitos. Mas isso é do ponto de vista material. E aí os Espíritos continuam. Do ponto de vista espiritual, ter uma consciência em paz, uma consciência reta e a certeza do futuro. Aí a importância da certeza da imortalidade da alma, de vencer a morte, de ter uma perspectiva dessa continuidade da vida. Então, autoconhecimento. Agora, a doutrina traz também a prece, a oração, que é um tópico muito importante. A prece ela é importante na nossa formação. Ela é importante esse contato com o lado de lá, não só com Deus, mas também com os amigos espirituais. Agora, não quer dizer que nós devemos repetir vícios que nós desenvolvemos em relação à prece em tradições anteriores. A prece não pode ser só um petitório, como muitas vezes nós fazemos. Uma ferramenta de barganha com Deus, de demonstrar nossa infantilidade espiritual muitas vezes. Daí Kardec fazer um estudo muito detalhado sobre a prece, sobre o pedir, sobre o agradecer, sobre o louvar, sobre as possibilidades que a prece apresenta, e isso vem se aprofundando cada vez mais. Precisamos melhorar o nível da nossa elevação de pensamento, que nós chamamos de prece ou oração, né? Agora, também tem dois tópicos muito relacionados, que é o magnetismo. A gente já falado sobre o animismo 1, que é a emancipação da alma, mas podemos falar animismo 2 e animismo 3. O magnetismo pelo geral, o magnetismo em geral, que tem a ver com esse fluido vital que derrama, e o nosso contato uns com os outros, e o magnetismo direcionado para o bem, principalmente para a cura perispiritual e física. Poderíamos até, dependendo do sentido, dizer espiritual, perispiritual e física. O auxílio que o magnetismo fornece nisso. Então você tem um magnetismo em geral, que nós vamos estudar para entender os problemas de percepção mediúnica inicial, de apercebimento fluídico, aquela coisa que a pessoa fala, eu sou uma esponja, eu sou um para-raio, enquanto a pessoa, minha cabeça estoura. Aqui eu falo, eu não posso nem falar, eu não posso nem conversar com ele, que eu sinto mal. E aquela pessoa fala assim, não, aquela pessoa é tão boa, quando eu me encontro com ela eu me sinto bem. Então essa coisa do magnetismo tem a ver com o fluido vital na nossa emanação. Agora, quando a gente direciona isso de forma racional, como na Casa Espírita nós fazemos na fluidoterapia, principalmente, também em outras manifestações, mas principalmente pelo passe e pela água fluidificada ou magnetizada, nós temos um direcionamento racional comprometido com o bem do nosso semelhante. Então, o magnetismo como ferramenta curadora. Há um outro tópico também muito importante, que é a lei de liberdade, o livre-arbítrio. Esse é um ponto muito significativo. O livre-arbítrio é base da lei de Deus. E a doutrina nos explica a relação entre liberdade e determinismo. Até hoje, correntes religiosas se engalfinham aí no protestantismo, é demais. Os calvinistas com os arminianos, a teoria da predestinação da alma. Mas se Deus criou, como é que ele criou sabendo que eu ia para o inferno? Ele já criou, ele sabe de tudo, ele sabe o futuro, ele já sabia que eu ia errar, já sabia que eu ia para o inferno, então por que ele me criou? Então por que ele criou já sabendo quais iam para o céu? Aí a pessoa faz aquele jogo de palavras, Deus não escolhe os preparados, ele prepara os escolhidos, que é uma frase também que não faz o menor sentido, né? Dando a entender que ele já separou numa única vida aqueles que são destinados a realizações maiores, e os outros, coitadinhos, estão todos destinados a... Não, o Espírito é um Espírito em evolução. A destinação de todos é o reino dos céus, de todos, sem exceção, porque todos são filhos de Deus. Esse é o determinismo divino. Agora, o livre-arbítrio entra na caminhada, na velocidade e nos caminhos que nós trilharemos. Isso é a escolha nossa. Então, pela reencarnação, a gente supera todas essas dificuldades. Reencarnação associada à lei do progresso. Eu usar da liberdade de escolher para trilhar o melhor caminho. E é fantástica o livre-arbítrio, a liberdade. Porque Deus, nem Jesus, nem os espíritos superiores, não têm a capacidade, não querem ter,
de nos obrigar a acreditar neles, ou obrigar a gente a fazer o bem, ou fazer alguma coisa. Não é assim que funciona. Ele nos dá liberdade para negá-lo e para fazer coisas erradas. Eles nos preparam, eles nos intuem, mas a decisão final é nossa. Somos deuses e somos herdeiros de Deus, como Paulo de Tarso diz. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com o Cristo. Olha aí. Então Cristo não é Deus. Co-herdeiros com Cristo. O Divaldo Pereira Franco conta que uma vez ele estava no México e ele abriu a janela: eu sou filho de Deus! Filho de Deus! E aí a Joana de Deus concordou. Ela falou, porque ela tinha acabado de trazer um livro que gerou essa reflexão nela. Só que não é só para você compartilhar com seus irmãos. E quanto mais o espírito evolui, mais ele se preocupa com os irmãos que estão em condição menos evoluída e de mais problemas. Então, o universo é minha herança, mas é para compartilhar com os irmãos. Então, naturalmente, a gente chega também na meditação. Porque como decidir priorizar? Como priorizar o bem? Como fazer as escolhas corretas? Pressupõe uma reflexão. Porque a decisão antecede, coexiste e sucede às ocorrências do dia. Então precisamos refletir sobre isso tudo. Refletir sobre nós mesmos, como estamos andando. Sócrates já falava, uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. Como é que nós estamos trilhando o nosso caminho? E um último aspecto que tem a ver com a estrutura do pensamento espírita, até no movimento espírita como organização, mas na nossa atitude também, em relação às questões espirituais de uma forma geral, é que o trabalho espírita, assim como o trabalho espiritual em princípio deveria ser em todas as denominações, em todos os contextos, deve ser gratuito. Deve ser gratuito, desinteressado. A mediunidade gratuita, o trabalho espiritual gratuito. Associado de qualquer contexto profissional. Dá de graça que de graça recebemos. Então é um ponto também chave do pensamento espírita. Então a gente tem um resumo, obviamente, que pode ser desdobrado em muitos subtópicos do pensamento espírita. Que a gente reflita sobre o pensamento espírita e que a gente tente testá-lo, estudá-lo, questioná-lo, confrontá-lo, porque a nossa fé é raciocinada e, obviamente, para a gente crescer, a gente tem que admitir que a gente pode estar errado. Um dos erros do pensamento religioso é nunca admitir que você pode estar errado. Se você não pode estar errado, se você tiver, como é que você vai reconhecer? E quando a gente tiver esse pensamento, a gente retorna ao início, às bases, às evidências, para construir cada vez uma fé mais raciocinada, mais sólida, que é sim a fé inabalável que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade e pode remover as montanhas de problemas que todos nós enfrentamos na nossa luta evolutiva. Que Jesus os abençoe.